A minha primeira palavra neste momento é uma palavra de gratidão a Deus por muitos de vocês que hoje de manhã estiveram aqui na paróquia realizando este trabalho tão bonito do tradicional confecção do tapete, por onde Jesus nessa tarde passou. Obrigado pela presença, pela alegria, pela fraternidade, pela criatividade, E é bonito quando a gente percebe que a comunidade é esse o momento, Pessoas que não medem esforços para estar aqui. Depois uma palavra de gratidão aos que neste momento da procissão também se organizaram de alguma forma para que tudo pudesse sair bem, Os músicos que estiveram ali, os cuidados todos, correndo esse risco do tempo, E a gente sabe que todo mundo colocou ovo para Santa Clara hoje, rezar as orações para a divindade da chuva, para que Deus segurasse até o fim da procissão. Ele está sendo bonzinho conosco, Ele nos ajudou de alguma forma. Depois uma palavra de gratidão pelo que nós vemos agora. Como é bonito a gente perceber que nós estamos aqui celebrando o corpo, a presença real de Jesus no seu Santíssimo Sacramento. E essa é a festa maior, a qual eu quero com muito carinho saudar a vocês, com uma calorosa salva de palmas que merece. Enquanto eu caminhava nesta tarde, acho que o próprio Deus foi mexendo um pouco na minha memória, na minha lembrança, de tudo aquilo que eu tinha reservado para falar para vocês. Ele disse, não, faz outra coisa, padre, muda. E eu me lembrava exatamente pela minha pequena estatura, baixinho, de um episódio tão lindo que a Bíblia nos narra, do encontro de Jesus com o Zaqueu. Aquele tão pecador, aquele homem marcado da sua vida tão frágil, tão cheia de contradições. E a grandiosidade de Jesus um dia resolveu entrar naquele pequeno coração. E é muito bom nos compararmos com Zaqueu, E aí eu vi que a grandiosidade daquele Jesus, desse Jesus que nós cremos pela nossa fé, estava ali, nas mãos de um tão pobre, miserável sacerdote, tão pequeno, que às vezes até para ver Jesus precisa subir, também numa árvore, para poder enxergar melhor, fazer esse exercício de ir ao encontro dele, porque a gente sabe que esse Jesus, que nós celebramos nesta tão linda solenidade, é o Jesus que em muitas orações, em muitas palavras, ele se revela o que falou agora neste evangelho. Qual é a maior necessidade do ser humano? É a necessidade de comer, é a necessidade de beber. Passar fome é qualquer coisa tremendamente horrível. E qual é o caminho que Jesus escolhe para fazer a sua continuidade em nosso meio? Eu sou o pão da vida. Quero ser eu o alimento que possa sanar a fome para sempre de um povo. Por isso que nós que comungamos Jesus, nós temos o nosso coração e a nossa alma quase que insaciável. Nós queremos o tempo todo nos alimentar da presença do Senhor, porque essa é a vontade dele. E felizes aqueles que podem se alimentar do corpo e do sangue de Jesus, porque o desejam pela fé, porque o buscam pela sinceridade, porque lutam na vida marcada de tantas fragilidades, para continuamente estar aqui, quer a comunhão pela espécie do corpo e do sangue de Jesus, quer a comunhão espiritual, tão linda na igreja, um dom maravilhoso que o próprio Senhor nos concede para dizer, nessa Eucaristia, ninguém precisa, ninguém pode ficar fora, só se a pessoa desejar. Ele vai nos ajudando, Ele vai criando tantas possibilidades para que a gente não se afaste dEle, porque esse é o coração de Jesus. Nós estamos nesse mês maravilhoso, o mês do coração de Jesus, marcado por essas solenidades tão bonitas, que a gente vem celebrando juntos, a ascensão do Senhor, a festa, a solenidade de Pentecostes, a festa de hoje, essa solenidade do corpo e do sangue de Jesus, que nos coloca nessa intimidade da presença dEle. Então, resgatar na nossa fé, que esse Jesus, o Jesus que nós amamos e adoramos, é sim, de fato, o Deus que se reveste da humanidade, que se aproxima da nossa fragilidade, para nos ajudar a não desistir diante das nossas fraquezas.
É viver essa experiência contínua que os nossos pais viveram no deserto, como nos recordou bem a primeira leitura, e se alimentaram do maná, o pão do deserto, o pão que os permitiu atravessar essa travessia tão difícil, tão humilhante, tão marcada de sofrimento, de murmurações, mas Deus estava ali para coroar neles esse grande acontecimento da nossa fé, aquilo que nós celebramos todos os dias no altar de Deus, o sacrifício definitivo, a aliança definitiva, o pão que se torna corpo, o sangue, o vinho que se torna sangue, e Jesus confirmando em nós: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso deve deixar o nosso coração, a nossa alma tremendamente maravilhados. É o desejo maior daqueles que querem viver esse caminho de fidelidade em Deus. É o amor de Deus que se traduz nessa singeleza de um pequeno pedaço de pão, para nos dar força todos os dias e a cada momento, para a gente não desistir diante das nossas fraquezas. Minha gente, quando a gente está naquela situação tão decadente da nossa fragilidade, é esse o momento que Deus está olhando para nós. Mas um olhar que ao mesmo tempo quer nos resgatar, é também um olhar que também quer nos educar. Ele não quer facilitar em nós esse caminho da fragilidade, não. Deus não é conivente de forma alguma com os nossos pecados. Por isso Ele quer que cada vez mais a gente esteja nessa escola do sacrifício, de viver todos os dias esse caminho de santificação, e que acontece assim. Quando você experimenta dentro de você alguma coisa ruim, quando você falou uma coisa que não precisava, quando você viu algo que não precisava, quando você julgou, quando a gente percebe o quanto a gente é ruim nas nossas atitudes e machuca a nós mesmos e machuca o outro, e vamos vivendo assim muitas vezes. Então Deus entra em contra-regra dessa nossa vida estranha para nos falar sempre dessa mensagem: eu sou o pão da vida, e quem come este pão viverá eternamente. Tem um desejo do céu, tem um desejo da eternidade, tem um desejo de se construir na santidade todos os dias. É a santidade que nós pedimos hoje para nós. É a santidade que nós queremos que o nosso batismo, ele se revista. Eu quero viver essa santidade. E diante das fraquezas, não desanimar e não desistir deste caminho que ele não tem fim, porque o fim deste caminho se dará exatamente na eterna Páscoa que celebraremos com o Senhor. Então o nosso tempo não é uma sala de espera, é uma sala de acontecimentos. Deus precisa ser um acontecimento na minha vida, e eu quero viver este acontecimento todos os dias com Ele, para manifestar em mim aquilo que é próprio dEle, o amor e a misericórdia. Vamos pedir essa graça a nós que estamos aqui hoje. Caminhamos, adoramos, veneramos a presença do Senhor, sabemos da sua presença real nessa Eucaristia, que o nosso coração, a nossa alma, ela tenha sede de Deus. Essa é a graça mais linda que Deus pode nos dar hoje. Ter sede, ter fome de Deus. Fazer com que a nossa igreja o deseje de fato. Que a gente não se preocupe com tantos princípios e regras, mas que a gente tenha o desejo de estar na presença do Senhor. O Senhor está ali, eu quero estar também. Quero passar a viver esse esforço, esse sacrifício, de não facilitar uma vida mundana em mim, mas dar a Deus o devido lugar, dar da minha parte todo o esforço para estar com Ele. O que Deus mais deseja é isso, que nós o amemos, não por um critério de lei. É tão triste quando a gente demonstra que ama a Deus por lei. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, isso é válido ou é não válido? Essa procissão ela é obrigatória ou não é? Não. Deus não quer um amor de obrigatoriedade. Deus quer um amor de paixão. Deus quer um amor de verdade. Esse é o amor que nós precisamos pedir a Ele. E às vezes a gente pede tantas coisas, e esquece de pedir o essencial. Dá-me, Senhor, um coração disposto a amá-lo. Quero amá-lo com toda a sede do meu coração, com todo o desejo da minha alma. Eu quero necessitar desse amor, para que eu venha com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, celebrar a Tua presença todos os dias.
na tua palavra, na Eucaristia, que eu possa viver continuamente esta sede insaciável da tua presença. Esse é o presente que Deus pode nos dar nesse dia, minha gente. É o desejo de Deus. Ele se dá. Vamos pedir essa graça a nós. É impossível que o Pai não escute o clamor de uma comunidade assim. Que Ele venha renovar em nós, cada dia mais, o desejo também de sermos Eucaristia. Você sabe que o alimento do corpo humano, ele é necessário, né? Quando você está doente, come isso, come aquilo, isso faz bem, isso faz aquilo. Por quê? O alimento ele é uma substância necessária para que o corpo fique de pé. Imagine a Eucaristia como alimento. Nós não comungamos porque é bonitinho fazer primeira comunhão. Não. Porque esse corpo frágil necessita do mais sublime alimento que Deus pode nos dar, o seu próprio corpo. Tomando o corpo de Jesus em mim, a minha carne, ela é tocada pela santidade de Deus. E Deus nos dá a graça de sermos santificados. Eis o presente que Deus nos dá. Você, eu que comungamos, podemos nos tornar santificados pela presença de Jesus, porque esse é o desejo dele. Que ele nos dê uma igreja santa, de homens e mulheres santificados. Que dê a nós sempre esse desejo, essa sede de Eucaristia, e que nos faça verdadeiramente irmãos e irmãs. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,